Muito bem, estamos de volta aqui e eu tenho o prazer de receber mais um candidato à Ordem dos Advogados de Guarulhos. Quero deixar claro que eu sou amigo dos três. Amigo é uma palavra um pouco forte, né? Mas tem uma relação de amizade muito forte. E com o Abner eu conheci há pouco tempo, mas foi até o doutor Ferrari que me apresentou, mas temos nos dado bem. Não é isso, Abner? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Roberto. Se você me permite, nós estamos aqui a 2 metros de distância. Sim, sim. Quero informar ao público que eu estou já vacinado com as 2 doses. Eu também. Então vou pedir autorização para tirar a máscara. Perfeito. Então, obrigado. Grande prazer estar aqui. Parabéns pela rodada de entrevista que você tem feito com os candidatos à presidência da OAB. Mostra que você é um jornalista absolutamente isento, que é uma imprensa séria, e Guarulhos precisa muito de jornalistas como você. Parabéns. Muito bem, estamos aqui com o doutor Abner. Aliás, parabéns, estive aí no lançamento da sua candidatura, foi ali na Paulo Facini, né? Eu fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, doutor. Olha, nós ficamos muito impressionados também, foi uma grande surpresa. Confesso a você, Roberto, que nós estávamos aguardando ali em torno de 300 a 400 advogados e nós tivemos mais de 600 colegas comparecendo. Formou ali um trânsito na Paulo Facini. Verdade. Então, e assim, numa quarta-feira chuvosa, porque quarta-feira passada estava muita chuva, quarta-feira retrasada, não foi ontem, então foi uma grande surpresa. Isto mostra que a advocacia de Guarulhos, ela está engajada e os nossos projetos, os nossos discursos, as nossas ideias estão se conectando com a advocacia. Eu fico extremamente feliz. E eu quero, se você me permite, agradecer à advocacia de Guarulhos pela acolhida, pela recepção que eu tenho tido. Hoje eu visitei 5 escritórios de advocacia. Todos os escritórios me receberam muito bem. Opa. Quero agradecer cada advogado. Nós já estamos caminhando em Guarulhos inteiro. Vila Galvão, Bom Sucesso, Pimentas, Cumbica, São João. Então, assim, centro de Guarulhos, e a advocacia tem nos recebido de forma muito positiva. E nosso lançamento mostrou isso, né? Foi um sucesso absoluto. Muito obrigado, advocacia. Bom, parece que se consolidaram 3 chapas. A do senhor, a do Dr. Parra e do Dr. Belo, né? Ficaram mesmo as 3, não? O período de inscrição foi até o dia 26 de outubro, portanto não é permitido mais a inscrição de novas chapas. A eleição está marcada para o dia 25 de novembro, então, portanto, serão essas 3 chapas que irão concorrer à presidência da OAB. Queria saber se tem algum advogado nos acompanhando e se você tem... se você, doutor, tem alguma pergunta direta aqui e nós podemos passar para o doutor. Uma coisa que me chamou atenção, ontem inclusive teve o doutor Belo aqui, e ele fez uma afirmação que me chamou a atenção. Ele disse que o senhor é um continuismo. O senhor é a mesma coisa de estar aí. Isso é um elogio ou é uma crítica? Eu não sei, o doutor Belo, ele não posso falar o que ele quis dizer, mas eu vi algumas inconsistências e eu tenho visto, isso não é de hoje. Dr. Edson Belo foi candidato em 2012 à vice-presidência, foi candidato em 2015, foi candidato em 2018, portanto ele conhece muito bem as eleições, é um profissional de eleições, embora tenha perdido todas as eleições. Eu não represento um continuismo, pelo contrário, eu tenho a minha história à frente de algumas importantes comissões da OAB. Talvez se o Dr. Edson estivesse mais próximo da OAB, ele saberia dessa história e do valor de um advogado que trabalha sempre pela OAB. Se ele falou isso, eu não sei com qual intuito, eu espero que seja um elogio, até de forma muito respeitosa, mas eu tive a oportunidade sim, Roberto, de coordenar a Coordenadoria de Direito do Trabalho em 2017. Foi um ano que tivemos a reforma trabalhista. E a OAB Guarulhos, veja você, eu tive a oportunidade de liderar um movimento aqui, partindo da OAB Guarulhos, de protesto, de posicionamento contrário ao assodamento, ou seja, a tramitação rápida do projeto de lei da reforma trabalhista. E tive a oportunidade de acompanhar algumas ações diretas de inconstitucionalidade, inclusive auxiliar a Associação dos
Advogados Trabalhistas de São Paulo, que culminou agora em 2021 com o reconhecimento da inconstitucionalidade de alguns artigos daquela reforma trabalhista de 2017 que nós já protestávamos. Então, esse trabalho começou em 2017 e ele acabou agora com o reconhecimento da inconstitucionalidade de alguns artigos. Isso é motivo de muito orgulho, isso é nosso quintal, é a nossa casa, é a OAB Guarulhos se manifestando. Só para que os colegas entendam, o artigo que foi declarado inconstitucional representa a vida da advocacia trabalhista, porque se aqueles artigos se mantivessem ao longo de alguns anos, talvez 5 ou 10, a advocacia trabalhista, que é uma importante área do direito, um importante ramo de atuação da advocacia, estaria fadado, infelizmente, a desaparecer. Por isso que foi uma grande vitória no STF e eu pude contribuir ativamente. Participei de um movimento em 2019 em defesa da justiça do trabalho. Então, a OAB Guarulhos, mais uma vez, foi a única a participar desse movimento, enquanto a OAB São Paulo, Roberto, se omitiu, infelizmente não fez nada. E nós estivemos lá, subimos no caminhão de som, inclusive publiquei recentemente nas redes sociais. Em 2018, eu fui convidado para presidir a Comissão de Sociedade de Advogados. É uma comissão que reúne os escritórios de advocacia e nós tínhamos um trabalho de profissionalização do ponto de vista de benefício para os advogados aqui em Guarulhos, para que eles abrissem empresa. E aqui eu faço um recorte. O advogado que atua sem um CNPJ, ele não é ilegal, ele é legal, ele pode atuar apenas com o número da OAB. Só que ele recolhe imposto de renda com base na pessoa física. Tributação, Roberto, 27,5%. Muito alta. Se ele abrir uma sociedade unipessoal, essa tributação cai para 4%. E nós fizemos um trabalho em 2018 para conscientizar a advocacia a abrir uma PJ, uma sociedade unipessoal, ele sozinho, para reduzir o imposto que ele recolhe. Nós tínhamos aqui 150 sociedades. Ao final de 2018, nós tínhamos 450, mais do que triplicou. Isso é trabalho para a advocacia. Foram vários eventos, foram uma evolução legislativa que nos ajudou bastante também, mas isso, Roberto, é a OAB sendo o fio condutor para que o advogado tenha efetivamente um benefício. Hoje, lembra que eu falei o número? 150 em 2018. Ao final de 2018, 450. Hoje, nós já passamos de 600 sociedades registradas. Então, isso é trabalho efetivo à frente de algumas comissões na OAB. E na diretoria, como tesoureiro, eu tive a oportunidade de trabalhar efetivamente para a criação do Polo Bom Sucesso Pimentas. Eu vou contar um pouquinho como foi a constituição do Polo Bom Sucesso Pimentas, para que a gente tenha um recorte exato de como aconteceu isso. Primeiro que a região do Pimentas e Bom Sucesso é quase que uma cidade grande. É uma cidade gigante. Gigantesca. Você sabe que nessa região, Pimentas e Bom Sucesso, tem aproximadamente 700 advogados. Não sabia. 700 advogados. Eles precisam... É uma subseção. É uma subseção. Santa Isabel, que é bem próxima, tem 250 advogados. Arujá tem 200 advogados, que são cidades próximas. Pimentas e Bom Sucesso é maior. É maior do que Santa Isabel e Arujá juntas. E ainda sobra advogado. Por isso a importância da OAB sair aqui do centro. Por isso a importância de descentralizar a OAB. Descentralizar escrito de forma correta. Errar o português é inadmissível, Roberto. Por isso, meus amigos, a OAB Guarulhos, ela foi para o Bom Sucesso. Ela abriu um polo no Bom Sucesso. Pois bem, houve uma negociação com o shopping. Para o shopping Bom Sucesso, é interessante que a OAB se instale dentro daquele shopping, como tem outros órgãos, e nós tivemos a isenção do aluguel por 5 anos. E disponibilizaram uma determinada sala para a advocacia de Guarulhos. Nós não temos tanta autonomia financeira. A sala foi entregue crua. Precisávamos de forro, de piso, de gesso na parede, de pintura, divisão de sala, estrutura, ar-condicionado, internet. E a OAB São Paulo, presidida pelo presidente Caio, ela tem um setor de obras. É ela que normalmente faz essas obras. Infelizmente, meus amigos, e eu falo aqui com maior propriedade, eu sou o diretor tesoureiro, a OAB São Paulo não fez essa obra. O shopping ligou para o presidente Ferrari e falou assim, olha, sabe aquela sala que nós reservamos para vocês? Eu vou ter que locar porque tem pessoas interessadas. Perdemos a primeira sala, que era o dobro de tamanho.
E a gente falou, olha, vocês disponibilizam uma segunda sala? Sim, disponibilizamos. Disponibilizaram uma segunda sala. O presidente Ferrari me liga e fala, Abner, vem aqui que eu preciso falar com você. A OAB São Paulo não fez a obra que nós precisávamos. Nós precisamos utilizar o caixa da subseção sob pena de perder esse contrato que nós conseguimos, que é isenção de aluguel por 5 anos. A OAB Guarulhos, através do presidente Ferrari e através da tesouraria, pagou essa reforma do próprio caixa da subseção. Chegamos a quase zero, porque não é um caixa vultuoso. Já expliquei aqui para você que o dinheiro não vem direto para a subseção. Nós pagamos. É bem verdade que a OAB São Paulo depois reembolsou a subseção, mas reembolsou ao longo de 6 meses. Nós tivemos que fazer gestão, tivemos que pedir os nossos fornecedores que rolassem a nossa dívida para vencer no mês seguinte, etc. Foi um trabalho enorme, foi um esforço enorme para que a gente tivesse o Polo Bom Sucesso Pimentas, que atende àquela advocacia. Portanto, meus amigos, eu não represento continuismo, eu represento trabalho, eu represento ação. Eu não falei aqui, não critiquei o meu adversário ou os meus adversários. Eu estou falando de trabalho, eu estou falando de entrega para a advocacia. Falei de um protesto que culminou agora com o julgamento inconstitucional de alguns artigos da reforma trabalhista que beneficiou a advocacia. Falei de sociedade de advocacia e falei de um polo bom sucesso. Falei de trabalho efetivo. Mas não é apenas. Não é repetindo o passado, meus amigos, que nós vamos construir uma receita de futuro com sucesso. Por isso, nós temos muito a fazer. Nós temos muito a trabalhar. Por isso, nós teremos o prazer de implementar aqui em Guarulhos a Escola Permanente de Prerrogativas. E outros projetos, Samuel, eu não quero me alongar, eu até peço desculpa se eu me alonguei aqui. O tempo é seu. Aliás, o Alexandre, ele faz uma pergunta, talvez uma crítica. O doutor acha que o envolvimento da OAB com o governo municipal existe? E a inércia quanto essa gestão? Então está perguntando sobre inércia da gestão e possível envolvimento da OAB com o governo municipal. Alexandre do quê? Trujillo. Trujillo, né? Trujillo. Alexandre, obrigado pela pergunta. Muito providencial a sua pergunta. Você sabe que uma mentira falada 1000 vezes, ela não vira verdade, porque ela é mentira. A OAB Guarulhos sempre se posicionou de forma firme e de forma independente contra o Poder Judiciário, contra o Estado e contra o município. Exemplo disso, Alexandre, é a ProGuaru. A OAB Guarulhos instituiu uma comissão, participou efetivamente das discussões do projeto, ou das discussões da ProGuaru, emitiu um parecer fundamentado contra a extinção da ProGuaru. E, na demanda judicial, ingressará como amicus curiae desta decisão. Não cabe à OAB, Alexandre, ser o Ministério Público. Cabe à OAB acompanhar, indicar o equívoco e agir nos casos que precisam ter a ação da OAB. A OAB não está aqui para ser a oposição ou situação. A OAB precisa ser isenta. A OAB precisa agir de forma precisa. Com relação à taxa de lixo, você não me perguntou, mas eu respondo. Eu tenho uma opinião com relação a isso e eu penso que deveria ser ouvido a sociedade com relação à taxa do lixo. A nossa taxa do lixo aqui em Guarulhos é uma das maiores entre as cidades. Tudo bem que é uma lei federal, há necessidade de uma implementação, mas sim, faltou um diálogo direto com a sociedade e com as instituições. Então eu engrosso o coro de algumas instituições e da população que critica a taxa de lixo. Eu acho que o prefeito ficou de rever a taxa, não reviu ainda, e a gente precisa cobrar enquanto instituição. Portanto, meus amigos, uma mentira dita 1000 vezes não vira verdade. Sabe por quê? Porque é mentira e continuará sendo mentira. Belas palavras, né? É a coisa mais ou menos por aí mesmo, não pode fugir de nenhuma questão. Pediram para eu fazer a seguinte pergunta: qual seria o grande diferencial de uma gestão sobre sua tutela, sobre o seu comando? Olha, primeiro que eu tenho orgulho de participar, de caminhar com pessoas que não pensam no próprio umbigo, que não fazem da presidência da OAB um projeto pessoal. Exemplo disso é que o Dr. Alexandre de Sá foi presidente de 2016 a 2018, fez uma gestão excelente, tinha tudo para vir à reeleição, só que ele tinha um compromisso com a advocacia. Ele disse, quando da eleição dele, que não viria à reeleição. Cumpriu a palavra dele. Deixou de lado a vaidade, não olhou para o umbigo dele,
e não veio à reeleição. Indicou o presidente Ferrari, que é uma gestão completamente diferente da gestão do Alexandre de Sá. São pessoas distintas. O Ferrari manteve os projetos que estavam dando certo e melhorou aonde tinha que melhorar. Imprimiu a sua marca, o seu ritmo, a sua visão de mundo. Da mesma forma, o Ferrari presidiu a OAB no pior momento da nossa geração. Poderia, com toda certeza, ser reeleito facilmente. Porém, ele também deixa o orgulho de lado, cumprindo uma promessa, não vem à reeleição, e a diretoria, de forma uníssona, unida, e aqui eu abro um parênteses. Sabe quantos anos que uma diretoria da OAB não termina unida ao final de um mandato? Há mais de 20 anos. Este ano não teremos reeleição, e a diretoria estará unida em torno do meu nome. E eu respondo a sua pergunta. Por que eu preciso, ou por que eu posso, por que eu quero ser o presidente da OAB? Primeiro, porque eu caminho ao lado de pessoas que realmente acreditam em projetos. Segundo, porque eu me importo. Eu me importo com as situações postas. Eu me importo com o meu cliente, eu me importo com a advocacia e eu me importo com a carreira do advogado. É inadmissível, meus amigos, um juiz, um delegado de polícia, uma autoridade pública, um servidor da repartição pública da prefeitura, do estado ou do poder judiciário destratar a advocacia. Nós precisamos nos levantarmos, nós precisamos nos importarmos. E por isso que eu tenho o maior orgulho de ter, junto com Eduardo Ferrari, junto com Alexandre, afastado efetivamente a magistrada da 8ª Vara Civil de Guarulhos. Pegue lá o número do expediente e veja quem é o autor dessa representação contra a magistrada. Após 30 representações, a OAB Guarulhos, junto com essas pessoas, representou, fundamentou, não foi para a internet de forma histérica fazer show. Pelo contrário, trabalhou de forma silente, de forma séria e efetivamente conseguiu o resultado. Este ano, no mandado de segurança, em sede liminar, o que é sede liminar? Antes do julgamento final do mandado de segurança, a OAB Guarulhos, de forma discreta, sem histerismo na rede social, também conseguiu ganhar cessar uma ordem ilegal da magistrada da Vara do Trabalho de Guarulhos. Então, é por isso que eu penso que eu devo merecer uma chance, porque eu tenho trabalho e eu tenho visão de futuro, me importo com a advocacia. Eu cortei o senhor até foi sem querer, que me perguntaram aqui qual o nome da filha do Dr. Abner. A nossa produção está perguntando. O nome é Luísa, inclusive eu acho que ela está nos assistindo, ela ama assistir o programa, especialmente quando eu estou, porque ela não entende muito, ela tem 5 anos. Luísa, um beijo, papai te ama. Ah, tá certo. Então, Luísa está nos acompanhando. O nosso amigo doutor aqui. Ô, Paloma, você consegue pegar uma foto? Ontem eu tive uma grata felicidade, Paloma, de receber um prêmio Abdias da nossa querida amiga. Olha, essa foto ficou linda, hein? É um vídeo? Ah, não quer, é comprido ele. Quanto? Você cortou? Quantos minutinhos? Não. Só bota um pedacinho, mas sem, só um pedacinho, vai lá. Para esta interpretação da Sol, e quero chamar aqui ao palco a pessoa que escreveu, Roberto Samuel. Por gentileza, Roberto. Venha, receba uma salva de palmas de todos, por favor. Oh, Glória. Ah, não é? Por favor. Minha linda. Vitor, Roberto Samuel. Por favor, deixa o seu recado. Bom, isso não estava combinado, né? Não estava. É difícil falar alguma coisa. Eu convidei a Sol e um rapaz chamado Rubinho Responsa, que eu fiz 2 textos sobre negritude. Talvez o meu primeiro grande herói chamava... eu estava meio todo desarrumado, doutor. Na verdade foi uma surpresa, né? Eu achei que ia só falar sobre um texto de minha autoria, e ela acabou dando essa homenagem de nome de Abdias do Nascimento, sobre alguns textos que eu fiz sobre a questão africana,
Todos nós temos um pouquinho do sangue africano, não dá para dizer. Então eu quero agradecer essa homenagem, e é o que o doutor Rodrigo está falando. O doutor Rodrigo Cunha, amigo Roberto, reitera as felicitações pelo prêmio, oportunidade, saúde, meu amigo e meu candidato Abner. Grande abraço, amigo, saudade dos papos aí na recepção. Doutor, o senhor tem que vir para cá, não dá para ficar longe da gente. O Erinaldo, ele fala assim: doutor, se eleito, aí ele fala, espero que seja, como o senhor vê o envolvimento da OAB nas eleições de 2022 para presidente no tocante a repreender as fake news que estão a cada dia mais presentes? Bom, no caso seria a OAB de Guarulhos, né? Como é que o senhor vê como deve ser a atuação da OAB Guarulhos, Brasil, com relação a essas fake news que virou uma praga? Virou uma praga, isso é muito discutido no direito, as fake news. É o crime do século. E isso não é só no Brasil. A eleição dos Estados Unidos foi decidida em 2018 através de uma interferência muito grande com relação a fake news. Isso acontece em muitas eleições, tem empresas especialistas em produção de fake news. Sim. E disseminação de fake news, são contratos milionários. A OAB Guarulhos, não apenas a OAB Guarulhos, mas a OAB estadual e federal, precisa estar atenta. Nós precisamos sim combatermos a fake news. E a melhor forma de combater a fake news, meus amigos, é a conscientização. Não tem jeito, isso é uma praga. Então a pessoa que recebe, especialmente no WhatsApp, que é muito solitário, não tem como você controlar a fake news no WhatsApp. No Facebook você denuncia, você tira a conta, mas no WhatsApp é impossível, porque uma pessoa vai passando para outra e assim sucessivamente. Posso comentar algo rapidamente? Eu estava... O tempo é seu. Em Porto Seguro, no dia da invasão do Capitólio. E olha o poder da fake news. Olha essa rede, como ela é absurda. Isso foi em janeiro. Eu estava em Porto Seguro, peguei um táxi e estava indo para a Praia do Espelho. Quem conhece aquela região sabe que não pega internet. É absolutamente distante de tudo. São 2 horas de carro de Porto Seguro até a Praia do Espelho. Eu estava com a minha filha, com a minha esposa. E conversando ali com o taxista, ele falou assim: não, doutor, mas hoje isso muda nos Estados Unidos. Hoje os Estados Unidos vai mostrar para o mundo como é que se faz. Não vão aceitar a eleição do Biden. Não vão aceitar. Isso era 9 horas da manhã, tem uma diferença de 5 horas. Então, portanto, nos Estados Unidos ainda era de madrugada. E aí eu falei, ok, perfeito, vida que segue, ok. Quando eu voltei para o hotel no final da tarde, às 18 horas, 18h30, o mundo tinha acabado. Entre aspas, né? O Capitólio dos Estados Unidos. Incrível. Foi invadido por manifestantes. Parecia uma república de taxista, banana. Pois é, a maior potência do mundo, um taxista do interior da Bahia, ele sabia dessa informação. Olha, eu me considero razoavelmente bem informado. Eu não tomo café antes de ler todos os portais de notícia. Eu sou assinante da Folha de São Paulo e do Valor Econômico. Então, eu olho o Valor Econômico e a Folha de São Paulo online, no meu celular. Nesse dia eu fiz, esse é o meu ritual. Antes de tomar café, eu acordo normalmente antes, que é minha esposa, que é minha filha, eu dei uma olhadinha no site de notícias. Não tinha isso em lugar algum. Não tinha. Ele sabia, ou seja, há uma rede extremamente bem organizada no mundo inteiro para disseminar. No caso, era uma informação verdadeira, mas podia muito bem ser uma informação falsa. Então veja, e eu queria só fazer mais um parênteses. O principal combate é a informação e a conscientização. A população precisa evoluir culturalmente. Ela precisa receber uma informação e falar, não é possível que isso seja verdade. Agora, é importante também que a OAB Federal seja mais ativa. E aqui cabe uma crítica ao presidente da OAB Federal. É inadmissível um presidente simplesmente ficar brigando o tempo todo com o chefe do Estado do nosso país. É inadmissível que o presidente da OAB Federal, o senhor Felipe Santa Cruz, ele faça campanha para ser governador do Estado do Rio de Janeiro utilizando a plataforma OAB. A OAB não se confunde com plataforma política partidária. A OAB, sim, ela precisa se posicionar politicamente no sentido de criticar A ou B
ou defender a Constituição, mas ela não pode ter colorido partidário. Portanto, fica aqui a minha crítica ao presidente da OAB Federal e o meu desejo. Eu, como advogado de Guarulhos, gostaria de votar no meu representante da OAB Federal. Eu não tenho, sabia, Samuel, essa possibilidade. O advogado de Guarulhos tem como escolher quem vai ser o presidente da OAB Guarulhos, mas nós não podemos escolher quem vai ser o presidente da OAB Federal, o maior cargo e o cargo mais importante da advocacia. Eleição indireta. Eleição indireta por um Conselho Federal que sequer a gente tem direito de votar também. Por isso, eu defendo no microsistema e no sistema político da OAB a reforma da eleição da OAB. E aí, como presidente da OAB, é bem verdade que eu não tenho competência funcional para isso, mas eu tenho peso político de uma das maiores subseções da OAB São Paulo para falar: presidente Santa Cruz, isso está errado. O próximo presidente tem que mudar o sistema eleitoral da OAB. Eu quero votar para presidente da OAB Federal. Acabou nosso tempo, Paloma, acabou nosso tempo. Agradecer ao Dr. Abner, sempre muito simpático aí. Todo mundo sabia que estava marcado a doutora Eliana Galvão, ela teve um problema tal, né? E aí não pôde vir. E aí, doutor Abner, gentilmente eu convidei, porque nós temos que manter o nível dos convidados. Doutora Eliana tem que ter um doutor, uma pessoa do mesmo naipe, assim, eu considero os dois grandes pensadores do direito de Guarulhos. Então, obrigado, doutor. E eu acho que cabe também um pedidinho de voto aqui nesse último momento, não? Eu que agradeço, Roberto. Falando mais uma vez que eu estou sem máscara, porque eu e Roberto estamos a uma distância de 2 metros, portanto uma distância segura. Eu estou com a segunda dose de vacina em dia, com mais de 21 dias, portanto totalmente imunizado. Eu quero falar com você, advogado e advogada. Nós precisamos de um presidente que não seja histérico. Nós precisamos de um presidente que seja de fato advogado, que esteja no fórum com o umbigo no balcão. Nós precisamos de um presidente que tenha efetivamente trabalhado pela classe no passado e que tenha projetos para o futuro. Por isso, de forma muito humilde e de forma muito sincera, eu peço o seu voto para ser o presidente da OAB para, com visão de futuro, realizar ainda mais. Uma OAB ainda mais, com mais evolução. Mantendo os projetos que estão dando certo, melhorando o que precisa ser melhorado, mas acima de tudo, ouvindo a advocacia, de forma ética, honesta e extremamente séria. Eu conto com seu apoio e com seu voto. Muito obrigado, Roberto, e um forte abraço.